Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje, né? Acho que já dá para. Já estamos em 10 aí na sala. Então, a aula de hoje, a gente vai ver a parte do concreto armado já na produção da estrutura. Então, a aula passada a gente viu parte de preparo do concreto, lançamento, adensamento, e agora a gente vai para a produção da estrutura. No caso de obras verticais, né, edifícios, então a gente tem a situação das prumadas, né, dos pilares, né. Então na montagem a gente tem que observar a posição correta do pilar em cada pavimento, para que ele fique uma prumada só, né, para que não tenha variação, né, na prumada, né, ou o pilar ficar um pouco deslocado, né. E tem obras aí que a gente observa, né, quando está na estrutura, que os pilares de periferia, né, pilares externos de borda, a gente consegue ver que às vezes não estão bem aprumados, né, não estão bem um em cima do outro, bem certinho, né, tem uma variação. Isso é devido a não ser tomados cuidados na hora de fazer a montagem, né. Então, primeiro você tem que fazer a locação, né, com a esticar a linha, pegar a referência de baixo, né, joga um prumo, consegue pegar a referência da prumada de baixo, onde daí é feito aqui o gastalho, né, que a gente chama, que é esse quadro aqui, onde é fixo na laje, e é onde vai encaixar a forma do pilar, né. Então a gente vai ter as esperas, né, e depois põe a gastalha e depois vai colocar a forma, né. Então aqui na montagem dos pilares eu fiz uma sequência aqui, né, número 1, então, locação dos pilares do primeiro pavimento deve ser feita a partir dos eixos definidos na tabela, devendo-se conferir o posicionamento dos arranques, posicionamento dos demais pilares, né, dos demais pavimentos, né, e deve tomar como parâmetros os eixos de referência bem definidos. O que está dizendo ali é que você tem que ter um referencial, né, para garantir, né, que vai estar na mesma prumada, né, coincidindo o pilar, né, térreo com o do primeiro pavimento, depois com o segundo pavimento tem que coincidir com o primeiro e com o térreo, e assim sucessivamente. Então, na prática, existem várias maneiras da gente ter o referencial, né. O que o pessoal utiliza bastante é pegar um prumo, né, e bater esse prumo e pegar a referência com o pavimento de baixo. Você tendo a referência no pavimento superior ali, onde você está montando o gastalho ali, aí você consegue puxando as linhas, né, e vai locando a posição das tabeiras para daí ficar certa as formas, né, na posição correta. Tem algumas obras que o pessoal tem erros, né, nessa parte da execução e acaba tendo até que dobrar aqui, eles falam até ajoelhar, né, eles dobram a ferragem para conseguir colocar dentro da forma, à espera da ferragem do pavimento de baixo, né. Então, para evitar esse tipo de erro, tem que ter essa conferência. Os profissionais melhores, aí, mestre de obra, engenheiro de obra também, que fica acompanhando, né, que tem uma boa experiência, eles ficam em cima disso aí, porque depois que concretar já era, né. Então, o número 2, que é a locação do gastalho de pé de pilar, o qual deverá circunscrever os 4 painéis, devendo ser devidamente nivelado e unido. Então essa aqui vai ser a nossa referência, aqui dentro, né, que vai encaixar a forma. Então já tem que prever a dimensão do pilar, descontar a espessura da tábua, né, ou do compensada, né, para que a área da seção do pilar também fique correta, né. Se você diminuir a área de concreto do pilar, ele fica suscetível também a ter problema
dependendo aí até problema de patologia de estrutura, né? Então tem que observar esse detalhe aí na hora também fazer a medida interna, ver se fecha com a medida de projeto, né? Considerando a espessura da tábua ou do compensado que é a forma. Depois tem a limpeza da armadura de espera, né, do pilar. Então tem que pegar tem escova que é vendida em material de construção, aquela escova de aço, né? E você tira aquela sujeira que fica, às vezes, até resto de concreto ou oxidação do aço ali, né? Você faz uma limpeza para que ele tenha aderência, né, ao concreto que vai ser lançado posteriormente. Outro item importante é o controle do prumo, da forma do pilar e da perpendicularidade das suas faces, né? Então aqui a parte que o pessoal da carpintaria, o mestre de obra tem que ficar muito atento na deixar essas faces no prumo e com o esquadro correto. Então aqui na imagem abaixo a gente vê aqui como é que é feito o travamento, né, de cada face do pilar, né? Então a gente tem as cantoneiras de madeira, tem os sarrafos ali também que ajudam a travar. E aqui tem uma foto aqui, né? Aqui é uma forma metálica, mas também já dá para ver aqui que já está sendo feito o travamento e estão aprumando aí essa face ali da forma, né? Posicionamento das três faces do pilar, nivelando, aprumando cada uma das faces com auxílio de prumadores, os aprumadores que chamam aqui as escórias inclinadas, né? Importante também ter o desmoldante nas faces internas da forma, né? Então você já passa nas três faces antes de fechar a última face, já deixa passado o desmoldante. Tem pessoal que usa óleo queimado, não sei se alguém já trabalhou em obra aí. Você pega esses óleos que tem imposto aí quando faz a troca de óleo e passa na forma, né? Não é muito indicado porque ele acaba atacando o cimento, então. Mas tem obra que faz, ou passa óleo diesel também. Mas o ideal é passar o desmoldante que é próprio para isso, né? Então, óleo diesel, esse óleo queimado que eles chamam, não é o indicado aí para a utilização. Apesar de ter obras aí que utilizam, mas não é recomendado. Aqui a gente vê a parte de posicionamento da armadura, né? Então, como a gente viu em aulas anteriores, tem os espaçadores, que é aquelas peças plásticas, né, que a gente coloca para dar o cobrimento da armadura, né? Então, a norma mínima aí tem que ser 2,5 centímetros ou 25 milímetros o cobrimento da armadura, mas isso vem especificado no projeto, né, no estrutural, e deve ser seguido pela obra. Então, colocar os espaçadores, verificar se está os espaçadores que estão sendo utilizados é o que está especificado no projeto. Aqui na imagem a gente vê que estão posicionando a armadura, né, fazendo a ligação com a espera, né, e depois aqui na imagem ao lado tem o fechamento aqui da forma, né? Então, fechamento da forma também tem que ser observado se está nivelado, né? E a questão do escoramento. Outra coisa que a gente tem que cuidar também é a questão da gravateamento, né? Que é essas travas na horizontal aí para que na hora da concretagem a gente não tenha problemas aí da forma abrir, né? Então tem uma situação que às vezes acontece, né? Tem construtor que prefere concretar o pilar antes e outros preferem concretar o pilar depois da execução das formas de vigas e lajes. E você tem essas duas opções, você pode
fazer todas as formas dos pilares, ele chama a concreteira lá, faz a concretagem e depois executa as formas da viga e a laje, né? E depois concreta a viga e laje posteriormente. E tem a outra situação, que você executa tudo, né? Tudo simultâneo, né? Então, eu sou mais de executar os pilares antes, porque ele vai ajudar também na resistência ali além do escoramento, você já vai ter os pilares para ajudar a receber, né, essa carga da laje e das vigas. Aqui então tem as vantagens da concretagem do pilar antes de executar as demais formas, né? A laje do pavimento de apoio dos pilares, a laje inferior está limpa e é bastante rígida, sendo mais fácil entrar e circular com os equipamentos necessários à concretagem. Proporciona maior rigidez à estrutura para a montagem das formas seguintes, que é aquilo que eu comentei, né? O pilar já vai ajudar a segurar o carregamento lá da laje viga que será concretada, né? Ganha-se cerca de 3 dias a mais de resistência quando do início da desforma, o que corresponde ao tempo de montagem das formas de lajes e vigas. Então, você também tem esse ganho aí na questão da produtividade ali, né? Na verdade, na prática, o pessoal usa mais essa situação de concretar antes os pilares, né? Mas tem as desvantagens também, né? Então, qual que é a desvantagem de concretar o pilar antes de executar as demais formas, né? Você vai ter que montar um andaime para concretar, né? Mesmo vindo com a bomba lança, né? Você vai ter que ter alguém para posicionar o mangote na boca da forma do pilar ali. Então vai ter que ter andaime. Então já é uma situação que é uma desvantagem em relação a concretar depois, que você já tem um acesso melhor para concretar os pilares, né? A outra desvantagem, geometria e posicionamento do pilar deve receber cuidados específicos, pois se o mesmo ficar 1 centímetro que seja fora da posição, inviabiliza a execução, inviabiliza a utilização do jogo de formas. O que está falando aqui é que como o pilar não vai estar travado, né, com as vigas e nem com a laje, você tem que ter ele tem que estar bem prumado e bem travado, para que ele não na hora do concreto ali, ele não se mova, né, e não perca essa prumada e acabe comprometendo depois até a forma, né? Então tem que ser uns profissionais muito bons aí para deixar esse pilar bem travado para que não tenha esse tipo de problema. E para evitar esse possível erro, há necessidade de gabaritos para definir corretamente o distanciamento entre os pilares, o que implica em investimentos, sendo que nos procedimentos tradicionais dificilmente existem gabaritos. O que está dizendo é que assim, quando você tem somente os pilares, né, para serem concretados, não tem as vigas, você não tem nenhuma referência, então você vai ter que ter referencial para que esses pilares realmente estejam na posição correta, né? E isso demanda mais tempo, né? O pessoal vai ter que puxar linha, vai ter que ficar mais atento a isso. E quando você tem a estrutura já com as vigas e a laje, isso aí já é mais difícil esse tipo de situação não é necessária, porque você já tem as referências de vigas, né? E elas têm que estar coincidindo com o projeto, a planta de forma, então acaba não sendo necessário esse procedimento. Então, essa situação dos pilares aí antes de montar as demais formas é somente para uma equipe que já está bem qualificada. Se pegar uma equipe com baixa qualificação, pouca experiência, o melhor
concretar junto, né? Montar tudo as formas para depois concretar. Então aqui, ó, na esquerda a gente tem pessoal concretando, né? Depois as formas de viga e laje pronta. Então observe aqui uma laje maciça, né? Então eles estão concretando pilar. Então aqui as formas já estão tudo travadas, já está o assoalho aqui da laje já está escorado, né? Então vem o concreto com a bomba. Então observe a posição aqui para concretar, já estão aqui ao lado do pilar, aqui do buraco onde é o pilar, e simplesmente joga o concreto e faz o adensamento com o vibrador, né? Com a facilidade bem mais tranquila aí que na situação de somente pilar, que é a imagem da direita. Observe que o pilar é alto aqui, deve ter uns 3,50, 4 metros aqui, nessa ilustração, nessa imagem, né? E observe que foi montado um andaime aqui, e nesse caso aqui não foi nem utilizado bomba para fazer a concretagem. Você observa que é uma grua que está puxando ali concreto ali nessa caçamba ali, que daí abre a parte inferior para lançar o concreto. Então, só o tempo para montar o andaime, né? Então, é uma situação bem mais trabalhosa do que no primeiro caso aqui. Montagem de formas de vigas e lajes, né? Então, começa a montagem pelos fundos de vigas apoiados sobre os pontaletes ou cavaletes, né? Que no caso são as escoras aqui do fundo, né? Então a gente tem duas imagens aqui que dá para ver bem essa. Aqui tem os fundos, né? E depois é feita a montagem das laterais. Aqui uma outra imagem, né? Então a gente vai ter o posicionamento das laterais das vigas e posicionamento das galgas, tensores e gravatas das vigas. Então a galga é essa que fica aqui, tem na imagem da direita aqui. Ela está travando a lateral aqui, né? Então na horizontal. Tem aqui uma viga de borda, né? Que a gente chama periférica. E é onde tem aqui a galga tá travando. E a gente tem também as gravatas, né? Que a gente fala, que é o travamento aqui nas laterais da viga, que é importante. E tensores, né? Tem pessoal também que passa, dependendo do tamanho da viga, coloca arame recosido, né? Para ajudar no travamento da gravata. E em alguns casos até, no caso de pilares, geralmente passam os parafusos até para travar a forma, né? Depois tem o posicionamento das guias e pés direitos de apoio das lajes ou painéis. Então, as guias aqui, né? E os barrotes. E aqui já tem umas escoras, que é a escora do fundo de viga. E depois aqui eles vão colocar, aqui já tem uma escora metálica segurando as guias, né? Então, dependendo do tipo de estrutura que você vai fazer, né? Se for laje maciça, vai ser um tipo de forma em cima aqui, né? Do barrote e das guias. Tem laje nervurada, aquelas que é com cubeta plástica, né? Que o pessoal chama na obra aí de bacia, né? Mas é as cubetas. Então, isso aí vai depender do projeto estrutural. Mas o princípio é o mesmo, né? Tem algum outro detalhe executivo que varia dependendo do tipo de laje. Aqui no caso a gente está vendo uma laje maciça aqui, então estão fazendo distribuição da forma, né, dos painéis, que são os compensados aqui, nesse caso, compensado preto, né, aqui chamam compensado naval. Aqui na esquerda a gente observa já as guias todas posicionadas e eles já estão colocando
os painéis para fazer a forma da laje, né? Deixar pronto. A gente tem a questão da transferência dos eixos de referência do pavimento inferior, que é a que eu estava comentando ali no caso dos pilares, né? Então, a gente dá para fazer no canto, nos bordos da laje, né? Fazer uma, uma armadura aqui, né? Que a gente chama transferência de eixo, para transferência de eixos, né? Aonde ela é a nossa referência para o pavimento de cima. Então, baseado nesse eixo, né? A gente bate o prumo ali e consegue transferir os pontos do pavimento de baixo para o pavimento de cima, onde a gente garante aí a prumada, né, da obra. Se não fizer isso, pode acontecer da obra ficar bem fora de prumo e depois na hora do revestimento de reboco, né, acaba dando aqueles reboco uma espessura aí 7, 8 centímetros, né? Então começa sei lá, 2 centímetros lá no último pavimento, chega no térreo lá, tá com 8, 7 de reboco. Isso acontece porque não foi feito uma transferência bem, vamos dizer assim, caprichada, né? O pessoal não levou muito a sério a questão da plumada aí para transferir os eixos. Aqui mostrando então como é que faz a transferência, né? Então ele pega o prumo, né? Aqui na foto à esquerda ele está com o prumo e ele bate o prumo com o eixo de referência do pavimento inferior. Daí ele tendo a certeza que os dois estão no prumo, ele consegue transferir desse ponto, né, todas as referências, né, do pavimento inferior para o pavimento que ele tá executando. E aí a obra fica, né, com a plumada correta. Então, até na questão das vigas de borda ali, né, então ele vai bater esse prumo aí para que ela fique alinhada com a viga de baixo. Feito isso, daí vai para fixação dos painéis, né? No caso aqui a gente está vendo uma laje maciça, então ele é fixado os painéis nos barrotes, né? Depois a gente vem com as escoras, né? Aqui na região o pessoal usa muito escora de madeira, né? Bracatinga ou eucalipto, né? Aqui na imagem a gente está vendo a escora metálica. Então, para obras aí que você tem uma produtividade boa, vale a pena investir na locação aí de escora metálica, né? No caso de aquisição já é uma situação mais, tem que avaliar bem se a empresa tiver bastante obra, né? Ela até aproveita, né? Então faz várias, termina um edifício, já começa o outro, daí é bom até adquirir. Agora, se for uma obra assim com, vamos dizer, intervalos de tempo muito grande entre uma obra e outra, ou uma obra única, né, que o cliente vai fazer, compensa mais alugar as escoras, né? Porém, tem que ter uma equipe bem treinada aí, porque você paga o aluguel mensal, então tem que ter um cronograma bem executado bem rápido aí, senão a vida começa a ficar muito oneroso aí a locação. Então escoramento é feito, né, depois de assoalhado ali, você pode fazer o complemento de escoramento. Aqui a gente vê o travamento aqui também na foto aqui no detalhe, né, com o parafuso aqui, né, na horizontal ali passando para travar as gravatas. Aqui a gente vê ele fazendo nivelamento, né, das vigas e laje. Então
tem aqui embaixo, ele coloca as cunhas, né? No caso, e vai fazendo vai conferindo aí se a laje está ficando no nível, né? Isso é importante também. Tem que estar nivelada a laje, né? Você não pode liberar uma concretagem sem ter certeza que a laje está nivelada. Então, tem que também ter um mestre, um profissional ali para fazer essa conferência, além do engenheiro arquiteto, né? Então é feito todo esse trabalho aí junto ao escoramento para fazer esse nivelamento. Então a gente está nas imagens, está observando esses detalhes aí. Depois de fazer toda a verificação, né, das formas, né, e a armadura também já está no local ali, dos pilares, tudo certinho. O concreto deve ser transportado até o pavimento da concretagem, né? Então a gente vê aí nessas obras mais no nosso cotidiano, o pessoal usando serviço de bombeamento, né? O concreto usinado com serviço de bombeamento, né? Que é a imagem aqui na nossa esquerda ali, né? O pessoal tá com o mangote da bomba, né? Eles estão enchendo umas jirica, né? Que é tipo uns carrinhos de mão mais reforçado ali, a jirica. E estão levando o concreto até o pilar que vai ser concretado. A outra forma também é com grua, né? Então a grua pega e transporta o concreto aqui também, né, até o local. Então é virado em obra. Para edifícios aí não se usa mais, né? O pessoal, além do custo da mão de obra, né, e qualidade do concreto, então ele acabou não sendo mais utilizado, né? Então hoje é bombeamento ou grua, né? Dependendo da altura da obra, o pessoal utiliza grua aí. Então aqui o detalhe que eu comentei, né? O concreto sendo bombeado ali e tem uma jirica ali que é onde o pessoal está, vamos dizer assim, transportando concreto até o local. E na direita a gente vê daí o pessoal com o serviço de bombeamento também, porém com o mangote lançando diretamente já na laje ali, né? Então, presentes aí nas obras do dia a dia. Também tem que observar aqui que o operador da bomba não pode deixar esse concreto se acumular, né? Uma camada muito espessa, né? Para não dar uma sobrecarga pontual na laje, né? Então sempre tem que ir espalhando já, tentando deixar já o mais próximo possível da espessura que tem que ficar, né? Espessura de projeto. E cuidar também para que não engrosse, né? Então por aqui a gente observa também tem umas tábuas aqui que são as guias, né? Onde essas guias que são o balizador aí para a espessura do concreto. Porque se acabar engrossando aí também a espessura, né, na média, acaba consumindo mais concreto e é custo. E é um custo que não tem necessidade, né? Você tem que fazer na espessura de projeto. Só, por exemplo, você pegar uma laje aí de 200 metros quadrados, né? E engrossar na média a espessura 1 centímetro, você vai gastar 2 metros cúbicos a mais de concreto. E daí na hora você acha que é a concreteira que tá mandando errado o volume, mas na verdade foi a espessura do concreto que foi alterada e acabou consumindo mais concreto. Então tem que conferir essa questão aí da espessura. Então utiliza-se essas guias aqui, né? O pessoal coloca na laje para que não tenha, né? Para que tenha essa referência, na verdade, aí para não haver esse aumento na espessura do concreto. Isso serve também para piso industrial, né? Qualquer tipo de situação que tenha que manter o nivelamento aí. Sobre o lançamento do concreto, né? Então, na questão aí de pilares, né?
O lançamento de concreto. Um pilar deve ser feito por camadas não superiores a 50 centímetros, devendo-se vibrar cada camada, expulsando os vazios. A vibração usualmente é realizada com vibrador de agulha, que é isso que a gente vê nas obras, né? O pessoal aluga até. Tem para vender, mas é um equipamento que o pessoal costuma mais alugar, né? Então, aqui na região, pelo menos. Até porque o valor não é muito barato, né? Uns R$ 1.500, 2.000, depende do tamanho do vibrador aí. E você também não tem a questão de manutenção, né? Você usa e já devolve, né? Se você tiver um na obra, daqui a pouco começa a dar manutenção, você tem custo, então acaba saindo mais caro. E se durante a execução da obra dá um problema no vibrador, um vibrador locado, você pede para a empresa que alugou para ti um outro vibrador, eles providenciam, né? Então você consegue dar continuidade à concretagem, né? Sem ter que ficar sem o vibrador, no caso, né? Então, o detalhe aí nos pilares, né? Então, encher os pilares a camada de 50 centímetros na média, né? Nas obras, às vezes, tem carregado ou pedreiro que eles querem encher quase até a boca o pilar para depois vibrar, né? Então, acaba dando vazios no interior do concreto e prejudica aí a resistência. E pode também vir a aparecer aquelas ninho de pedra, né? Que o pessoal chama de bicheira, né? Onde a argamassa não envolve o agregado graúdo e fica tudo só pedra, né? Na parte ali do acabamento ali da peça, né? E também acaba comprometendo a resistência. Tem o detalhe também que aplicar o vibrador sempre na vertical. Então, é outro erro que muitas vezes observa em obra aí, o pessoal vibrando a laje, daí deita a agulha do vibrador, né? Então não se deve fazer isso. Vibrar o maior número possível de pontos. No caso do pilar, né, você vai lançando 50 centímetros, né, e faz a imersão dele ali na camada que você lançou e vai repetindo o processo até finalizar. No caso de viga, né, daí você tem que vibrar, né, com espaçamento ali, o maior número de pontos possível, né. O comprimento da agulha deve ser maior que a camada a ser concretada. Então também tem que observar. Uma coisa que o pessoal erra muito é vibrar, né, encostar o vibrador no ferro, né? Então não vibrar a armadura, isso aí é um detalhe que tem que cuidar. E tem construtor que acha que fazendo isso está vibrando melhor o concreto. E, na verdade, o que acontece? Você vibra a armadura e pode ficar pontos onde o aço não vai aderir ao concreto. Vai ficar um vazio entre o aço e o concreto. Por isso que não se deve vibrar a armadura. Só que tem muita obra aí que o pessoal acaba fazendo, né? Mas é errado. Se vê numa obra o pessoal fazer isso, né? É bom já orientar, né, para não fazer. Não imergir o vibrador a menos de 10 ou 15 centímetros da parede da forma. Então também é outro erro, né? O pessoal tenta vibrar rente à forma, né? Não deixar um espaço ali. Porque a hora que você vibra também dá uma pressão na forma, né? E pode acabar dando problema até no travamento da forma. E depois quando você faz a desforma, a peça, né? O pilar ou a viga fica vamos dizer, ondulado, né? E depois não tem como corrigir, só no reboco. E daí é custo. Mudar o vibrador, né, de posição quando a superfície apresentar-se brilhante. Então você também não pode ficar vibrando, né, em demasiado. Você tem um tempo certo ali, né? A hora que você vê que aqui o macete é apresentar-se brilhante a superfície concreta. Quer dizer o quê? A água, né?
A hora que está adensando, ela vai começar a subir, né, para a superfície ali do concreto. Então, a hora que ela começa a subir ali, você já pode tirar. Você não pode adensar em excesso, para não haver desagregação do concreto, né? Ou seja, o agregado graúdo desce, né? A água sobe e também acaba impactando na resistência do concreto. Então, é mais um detalhe também. Tem cara que acha que vibrar bastante está arrasando na obra, só que na verdade está fazendo errado também. Não pode vibrar de menos nem de mais, tem que ser no tempo certo. Qual que é o tempo certo? A hora que ele começa a ver que o concreto já está ficando com a aguinha ali, né? Começando ali, já pode mudar o ponto. Tem um detalhe que quando o transporte é realizado com bomba, o lançamento do concreto no pilar é realizado diretamente, né? Com auxílio de um funil, dependendo do caso, né? Se for um pilar com a boca muito estreita, né? Então você usa o funil, tem outros que você consegue lançar direto, tá? Quando o transporte é feito através de caçambas ou jiricas, que é aqueles carrinhos de mão, é comum primeiro colocar o concreto sobre uma chapa de compensado junto à boca do pilar e em seguida lançar o concreto para dentro dele, nas primeiras camadas por meio de um funil, né? Ou diretamente com pás e enxadas. Então aqui na imagem a gente vê, ó, tem colocaram um compensado ali e estão lançando aqui, deixando o concreto em cima do compensado e jogando com a pá, né? Terminada a concretagem, deve-se limpar o excesso de argamassa que fica aderido ao aço da espera, arranque do pavimento superior. Então, nesse caso aqui também, né, quando é com bomba, principalmente, ele suja a armadura, então já aproveita que o concreto está fresco e já tira essa argamassa ali para não ficar grudado ali para quando for fazer a próxima concretagem. E a outra situação aqui que tem que cuidar na hora de encher o pilar é para que ele fique do fundo da viga, né? Que depois, quando concretar a viga, não ficar aquela emenda feia, né? Quando você tira as formas, aí você vê que foi mal executado. Deixar o pilar, tipo, encher o pilar abaixo do nível do fundo da viga, né? Daí fica aquela emenda feia, né? Então tem que cuidar desse detalhe também. E aqui no caso dos pilares muito altos, né? Então a gente tem que fazer tipo uma janela aqui, né? Então aqui, ó, em caso de pilares altos, a 2 metros, fazendo uma abertura de janela para o lançamento do concreto, evitando com isso a queda do concreto de uma altura, fazendo com que o agregado graúdo permaneça no pé do pilar, formando ninhos de pedra, né? Que é conhecido aí como bicheira. Então, se eu tenho um pilar muito alto, a gente tem que fazer a janela. Então, até 2,40 m a gente consegue lançar aí, evitando até que dê a bicheira. Então, já a recomendação, se for muito alto o pilar, com 2 metros já faz essa janela, lança o concreto. Tem gente que faz aqui uma janela, tem que fazer uma janela de inspeção na base aqui da forma, né, do pilar, aqui, né, no pé do pilar. Antes de lançar o concreto, você faz a limpeza ali. E se for uma altura já expressiva, você pode até fazer uma argamassa aqui no pé do pilar, jogar aqui, né? Abre a janela, né? Joga, para que a hora que cair o concreto agregado graúdo, né? Que é a brita, vai cair nessa argamassa e vai evitar que fique aqueles ninhos de pedra e as bicheiras no pé do pilar, né? Então isso aqui também é um detalhe que muitas obras às vezes não fazem. Eu já peguei obras aí com pilares de 3,50 m, por aí a gente teve que fazer, senão ficava a altura de queda do concreto muito alta e ia desagregar, né?
e acabar dando bicheira no pé do pilar. Dá um pouco mais de trabalho, mas tem que fazer, não tem jeito. Então hoje a gente vai ficar por aqui nessa parte dos pilares. Na próxima aula a gente vai ver daí a parte de viga e laje, né? Parte da estrutura, a produção da estrutura. E eu vou deixar essa aula disponível também, os slides ali na sala virtual e a gravação, né? Vou deixar o link lá também, para quem não assistiu aí, vocês avisam. Tá ok, pessoal? Então, uma boa noite para vocês, né? Um bom fim de semana. E daí a gente se fala na próxima aula. Boa noite.